Então, muito bem. Então, hoje a gente vai falar de trabalho e energia eletrostática. É o capítulo 2.4 do Griffiths. Então, 2.4 trabalho e energia eletrostática. Então, basicamente, é o que a gente já começou a falar ontem. Então, suponha que você tenha uma configuração estacionária de cargas e que você queira movimentar uma carga de teste Q de um ponto A até um ponto B, certo? Então, qual é o trabalho necessário para você fazer esse deslocamento? Então, a gente já fez essa conta ontem. Basicamente, então, o trabalho, pela definição, é a força pelo deslocamento para levar de A até B. A força elétrica sobre a carga Q é QE, de forma que a força que você deve exercer em oposição, a esse campo elétrico é menos QE, tá certo? Você tem um campo elétrico aqui, você tem uma carga pontual aqui, vamos supor que essa carga seja positiva, mais Q. Então você tem aqui esse campo exercendo uma força para cá, que é igual a QE. Essa é a força. Para você movimentar essa carga, você precisa inferir nela aqui uma força contrária, que é menos QE, certo? Com isso aí, força maior, não epsilon maior que essa aí, você consegue então vencer essa força e então movimentar essa carga. O trabalho então necessário para você realizar esse deslocamento de A até B é então igual a menos Q integral de A até B de E escalar dl. E como a gente já viu antes, o E integral de E dl nada mais é que a diferença de potencial entre esses dois pontos. Então isso aí, na verdade, é menos a integral de E dl. Então isso aí vai dar Q que multiplica V no ponto B menos V no ponto A. Então esse é o trabalho necessário para você deslocar uma carga do ponto B até o ponto A. Vale frisar que esse trabalho independe da trajetória, tá certo? Só depende do ponto A e do B, de forma que independe da trajetória, de forma que a força eletrostática então é conservativa. Certo? Obviamente, então, se dessa relação você tira que a diferença de potencial entre VB e VA nada mais é do que o trabalho por unidade de carga. Então essa pode ser uma definição também de diferença de potencial. É o trabalho por unidade de carga para você deslocar essa carga em questão do ponto B até o ponto A, onde você vai calcular essa diferença de potencial. Muito bem. E se a gente agora quiser calcular a energia de uma distribuição de cargas, e não somente uma carga pontual? Então aí tem uma certa peculiaridade que a gente tem que se atentar. Então o 2.4.2 trata exatamente disso, que é a energia de uma distribuição de cargas pontuais. Então a pergunta é, qual o trabalho necessário para a gente criar uma distribuição de cargas? Então eu tenho espaço vazio, não tenho campo elétrico, não tenho nada.
e eu quero começar a criar uma certa configuração de cargas. Então eu pego e trago uma carga lá do infinito até uma certa posição, depois eu trago uma outra carga até a outra posição e assim por diante. Vou trazendo carga por carga. Então essa aqui é a questão que a gente quer responder. Qual o trabalho necessário para se criar uma distribuição pontual de cargas? Então, trazendo carga por carga, o que a gente vai notar é que a primeira carga, para você trazê-la do infinito até uma posição que é o vácuo, que não tem nada, o trabalho quanto é? Quanto vocês acham que vale? Traga uma carga do infinito até uma posição do vazio aqui. Qual que é o trabalho necessário? Hã? Qual é a força? Tem alguém exercendo força? Não tem, está voltando vazio. Então é zero, porque o potencial lá no infinito é zero, o potencial aqui também é zero, você está em todo espaço vazio. Então para você deslocar uma carga num lugar onde não tem nada, você não gasta trabalho nenhum, porque a força que está atuando ou tentando impedir o movimento dessa carga é zero. Você não tem nenhuma força querendo impedir o movimento dessa carga. Então, para a primeira carga, para trazer a primeira carga do infinito até uma posição qualquer, o trabalho é zero. Não tem ninguém se opondo ao movimento dessa carga. Muito bem. E para trazer a segunda? Bom, para trazer a segunda, agora você já tem uma primeira carga que está impedindo o seu movimento. Então você trouxe uma primeira carga aqui, ó, Q1, e agora você quer trazer uma carga Q2 numa posição R2 da Q1, tá certo? Então vamos supor que você quer trazer uma segunda carga, então aqui está o meu infinito aqui, ó. Eu vou trazer uma carga aqui do infinito até uma certa posição aqui, essa minha carga Q2, e ela está aqui a uma distância que eu vou chamar de R1, 2, tá certo? Da Q1. Então, quanto que vocês acham que é o trabalho para trazer a segunda carga? Então, a Q1 agora produz um potencial. Quanto é o potencial produzido por Q1 na posição R1, 2? Então, o potencial criado por Q1 é 1 sobre 4πε0. Continue. Q1 sobre R12. Exatamente, que é o módulo de R12, só depende do módulo, né? Esse é o potencial criado pela carga Q1, tá certo? Logo, o trabalho, se a gente se atentar aqui para a nossa expressão, o que é? É a carga que eu quero trazer vezes o potencial naquele ponto. Então, o trabalho para trazer a carga 2, vou chamar aqui de, esse aqui eu vou chamar de V, vamos chamar de V1. Então, o trabalho para trazer a carga 2 nada mais é do que um W2, que é igual aqui, ó, Q2 vezes o meu V1. Tá certo? Ou seja, o meu trabalho para trazer essa primeira carga nada mais é do que 1 sobre 4πε0 Q2 Q1 sobre R12. Tá certo? Esse é o trabalho necessário para trazer uma carga Q2 no infinito. Agora eu vou pegar e vou trazer uma terceira carga, que vem lá do infinito também aqui, e ela vem parar aqui, ó, nessa posição aqui. Então essa é a minha carga 3, está aqui minha carga 3, e ela está uma distância R1, 3 da primeira carga, e ela está aqui uma distância R2, 3 da segunda. Então, qual é o trabalho necessário para
trazer essa carga. Então a primeira coisa que tem que fazer é calcular o potencial nessa posição onde eu vou trazer a carga aqui, ó, nessa posição aqui. Que eu vou aqui fazer um círculo aqui em amarelo. Qual que é o potencial nessa posição aí? Então o potencial na posição da carga 3, posição final, né, vamos chamar assim, da carga 3, pode falar. 1 sobre 4π epsilon 0, Q1 R1 R1, 3, tá certo? É o potencial que a Q1 produz nessa posição aqui, tá certo? Então, dividido por R13, o módulo dele aqui, que mais? Mais Q2 sobre o módulo de R23. Esse é o potencial que eu vou chamar aqui de V, vamos chamar de V12, sei lá, que é o potencial criado pelas cargas Q1 e Q2 na posição onde eu quero trazer o Q3. O trabalho, então, W3, pode ser facilmente calculado, que é o trabalho para trazer a carga Q3, vai ser 1 sobre 4π epsilon 0, Q3, Q1 sobre R13, mais Q2 sobre R23. Então, esse é o trabalho para trazer a carga Q3. De forma similar, se eu quiser, então, trazer uma carga Q4, o trabalho, então, vai ser W4, que é igual, então, a 1 sobre 4π epsilon 0, Q4, e aí você vai ter Q1 sobre R14, mais Q2 sobre R24, mais Q3 sobre R34. Então, qual que é o trabalho então total para criar essa configuração com 4 cargas? O que vocês acham? Criar esta configuração com 4 cargas. O que vai ser? O que vocês acham? Chuta aí. Se você acrescentasse mais um, agora são 4. Não. Quero saber o seguinte, o trabalho total para criar essa configuração. Eu trouxe a primeira, não tive trabalho nenhum, certo? Trouxe a primeira aqui, Q1. Depois eu trouxe a Q2, tive um certo trabalho que é o W2. Depois eu trouxe o Q3, teve um trabalho aqui. Depois eu trouxe a Q4 e pronto. Qual foi o trabalho total que eu tive que dispor para construir essa configuração aí? Somatória de todos eles, exatamente. É o W2 mais W3. Então o trabalho total vai ser então 1 sobre 4π epsilon 0. Então eu vou ter aqui, ó, Q1, Q2 sobre R12 mais Q1, Q3 sobre R13 mais Q1, Q4 sobre R14 mais Q2, Q3 sobre R23 mais Q2, Q4 sobre R24 e finalmente Q3,
Q4 sobre R3, 4. Esse é o trabalho total. Então, a fórmula geral, então, ela pode ser escrita da seguinte maneira. Nada mais é do que W igual a 1 sobre 4π ε0. Então, eu vou ter uma somatória de I variando de 1 até N, uma somatória de J variando de 1 mais J maior do que I até N do que de QI, QJ sobre R e J. Tá certo? Vocês concordam comigo, não? Sim ou não? Só olhar, ficar 1 com 2, porque o J tem que ser maior do que I, então não pode ser 1 com 1, tá certo? Vai ficar 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4. Se você olhar, é exatamente o que a gente tem aqui, ó. 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4. Depois eu tenho 2. 2 com 2 também não pode, tem que ser 2 com 3, 2 com 4, depois o 3 com 4, certo? Então aí você tem todos os termos seguindo essa formuleta. Ou ainda, de uma forma um pouco mais simplificada, você pode escrever essa expressão da seguinte maneira. Vê se não dá certo. O meu W é igual a 1 sobre 4π ε0. Eu vou multiplicar aqui por 1 meio. Vou pôr aqui, ó, uma somatória de I variando de 1 até N. Uma somatória em J variando de 1 até N. Mas agora, ao invés de colocar menor, eu vou pôr J diferente de I. E aqui eu vou pôr QI, QJ sobre RJ. Por que isso dá certo? Ó, aqui é meu I, né? Por que esse meio aqui, ó, faz toda a diferença nessa divisão aqui, ó, esse meio extra aqui? Porque agora eu vou pegar o 1, 2, mas eu também vou pegar o 2, 1. Só que o 1, 2 e o 2, 1 é a mesma coisa, certo? Porque eu estou pegando a distância em módulo, ou seja, eu estaria somando duas vezes a contribuição do elemento 1, 2, certo? Eu vou ter o 1, 2 e o 2, 1. Aí depois eu vou ter o 1, 3 e o 3, 1. Aí depois eu vou ter o 1, 4 e o 4, 1. Se eu tirar aquele maior aqui, essa imposição do maior que foi dada aqui, e substituir ela por diferente, né? Eu não vou pôr, obviamente, 1 e 1, porque o 1 faz trabalho sobre ele mesmo, tá certo? Então, não. Então, esse 1 meio faz com que a fórmula ainda seja válida, e aí a gente tira aquela condição de ser maior e substituir ela por diferente. Sim ou não? Tá claro? É a mesma fórmula, só para fazer ela de uma maneira um pouco mais, vamos dizer, simples de escrever. Se nós fatorarmos o nosso QI ali, ó, fatorando o nosso QI, então eu vou ter que meu W é igual a 1 meio somatória em I variando de 1 até N de QI, que multiplica somatória de J variando de 1 até N com J diferente de I, sobre 4π ε0 QJ sobre R e J. Tá certo? Só reescrevi a expressão aqui, ó. Agora fatorando aqui a minha somatória em I, QI. Tá claro? É a mesma expressão. Só peguei o QI, joguei junto na somatória ali e ficou, então, outro termo. Esse termo em parênteses aqui, ó,
se você se atentar aqui, ele é o potencial na posição RI, ou seja, a posição da carga QI, devido à presença de todas as outras cargas, tá certo? Então, ó, esse cara aqui, o termo entre parênteses, notando, vemos que o termo em parênteses é o potencial na posição RI, que é a posição da carga QI, devido à presença de todas as cargas. Certo? Em outras palavras, nós podemos escrever o trabalho, escrever em vermelho, trabalho é igual a 1/2 da somatória em I, variando de 1 até N, QI, V, GR. Esse VGR a gente pode associar com aquela expressão que a gente foi chegando no começo, comparando W2, W3. Exatamente. É que se você se atentar, ele é o potencial. Então, basicamente, você vai pegar o potencial no ponto RI e vai trazer a carga. Se você tiver trazer uma carga aqui, você vai pegar ali, então, tem uma distribuição de carga, uma distribuição. Qual é o potencial criado por essa distribuição ali? É 10 volts. Então, para trazer uma carga até essa posição, vai ser 1/2 do valor dessa carga vezes esse potencial. É isso que isso quer dizer. Exatamente isso aí. Para você trazer uma distribuição de carga. Ok? Então, esse é o potencial na posição RI devido à presença de todas as cargas. Potencial criado por ela. Muito bem. E se a gente tiver uma distribuição contínua de carga? Né? Agora a gente estava falando em cargas pontuais. Se nós tivermos uma distribuição contínua de carga, como é que a gente vai fazer isso aí? Então, o 2.4.3. Exatamente. Então, energia de uma distribuição de carga. Então, agora eu tenho uma distribuição contínua de cargas, tá certo? Então, para um elemento de carga infinitesimal, então a gente vai ter um dW que é igual a 1/2 dQ vezes o V. Se a gente tiver uma distribuição contínua, que a gente tem aqui nosso dQ é igual a um ρ dV, de forma que o nosso dW é então igual a 1/2 ρ V
esse dV de volume, né? D, fazer assim, ó, dV, certo? Não tem nada a ver com esse V do potencial aqui. Ou seja, trabalho é igual a 1/2 da integral de ρ V dV. Além disso, você pode escrever isso aí em termos do campo elétrico, tá certo? Então a gente pode aí associar com o campo elétrico através da lei de Gauss. Então, associando o trabalho ao campo elétrico, fazemos uso da lei de Gauss. Então nós temos que o divergente de E é igual a ρ sobre ε0, de forma então que é direto que o meu trabalho é igual a 1/2 ε0 integral do divergente de E V dV. Então aqui a gente pode fazer uso de uma identidade. Ó. Então aqui, para simplificar a expressão, então eu tenho o E é um vetor e o V ali, que é o potencial, é um escalar. Então se você tentar nessa identidade, ó, o divergente de F, onde o F é um escalar e o A é um vetor, ele é igual a um F divergente de A mais A gradiente de F. Tá certo? Chamando então o F de V e o meu E na verdade o meu A de E, ou seja, ó, esse termo aqui vai ficar exatamente igual a esse termo aqui, tá certo? Você consegue descrever que o trabalho é igual a 1/2 de ε0 integral do divergente de V dV menos a integral de E produto escalar gradiente de V. Utilizando o teorema de Gauss, aqui ó, a gente sabe que isso aqui é igual a menos E, tá certo? Então a gente tem que o W é igual a 1/2 de ε0 integral. Além disso, eu vou usar o teorema de Gauss aqui, ó, nesse termo aqui. Então isso vai ser V e escalar dA. Faltou a integral aqui, integral fechada, né, pela lei de Gauss, mais a integral
Então aqui fica E escalar com E, dá um módulo de E ao quadrado dV um certo volume. Agora aqui tem uma observação importante. Ó. Se a gente se atentar para a equação 1, que é essa equação aqui, ó. Então, ó, nos atentando para W igual a 1 meio da integral de ρ v dv, a gente vê que o volume que vai ser integrado é aquele que contém a carga, tá certo? Você vai integrar em todo o volume, você vai pegar aqui a carga aqui, vai multiplicar o volume e tudo mais. No entanto, qualquer volume maior também vai servir, pois o volume extra não contribui, visto que o ρ é igual a zero, tá certo? Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu vou pegar, vai ficar ρ vezes o v. Então eu posso pegar o volume integrado em todo o espaço, integro no todo o universo. Porque todas as contribuições onde não tem carga, o ρ é zero, então a integral dá zero. Então nada impede da gente estender essa integral aí para todo o espaço. A gente pode pegar esse volume aqui, essa integral em volume aqui, em todo o espaço, certo? Ou seja, em todo o universo. Tem que integrar de zero até infinito, vamos dizer assim. Numa esfera lá, você vai pegar o raio variando de zero até infinito. Então, tendo isso em mente, a gente vai analisar essas integrais aí. Se a gente pode escolher o volume de V como sendo todo o espaço, então a pergunta era o seguinte: como é que fica essa integral aqui, ó? Potencial e escalar dA. Se eu integrar em todo o espaço. Então isso aqui é igual... Veja que antigamente estava pegando a área do volume da carga, certo? Então eu pegava a área superficial. Se fosse uma esfera contendo uma certa quantidade de carga, essa área era a área da esfera. Mas agora eu ampliei esse volume até o infinito. Certo? E agora eu tenho que pegar essa área que está envolvendo agora lá no infinito. Então essa área é muito grande. Então se a gente se atentar para esse resultado aqui e considerar distâncias muito grandes, a gente sabe, né, que o E ele é proporcional a 1 sobre R ao quadrado, tá certo? E o V, que é o potencial, ele é proporcional a 1 sobre R. Ok? A superfície, por sua vez, cresce com R ao quadrado. Então a superfície com R ao quadrado. Certo? Então você veja, você tem o valor da integral de superfície será proporcional a 1 sobre R, essa integral aqui. Porque você tem um cara que vale 1 sobre R ao quadrado, um cara que vale 1 sobre R, e você tem aqui a superfície crescendo com R ao quadrado. Tá certo? Então, desta maneira, o valor da integral da superfície vai ser proporcional a 1 sobre R, e quando S estender ao infinito, sua contribuição, então, será nula. Então, em suma, o que eu quero dizer é que quando eu levar e considerar todo o universo como sendo a integral, como sendo todo o universo para calcular o campo elétrico e a distribuição de cargas e tudo mais, essa integral aqui, ela tende a zero. Note que eu tive que supor, então, que eu estou integrando em todo o volume, tá certo? Então, dessa equação, nós podemos, então, considerar todo o volume do universo, de forma que o meu W, então, ele pode ser escrito como sendo ε0 sobre 2, a integral. E essa integral em quê? Em todo o espaço, não só onde tem carga, mas em todo o espaço. Tá certo? Porque eu tive que fazer isso para matar essa integral aqui. Do quê?
do módulo de E ao quadrado dV. Então, esse é o resultado da energia de um campo eletromagnético, aliás, de um campo elétrico. Note que aqui eu ampliei essa integral em todo o volume. Aqui, ó, nessa expressão aqui, ó, antes era só no volume onde tinha carga, tá certo? Quer dizer, eu poderia ampliar para o volume todo também, porque a contribuição de carga era nula. Feito isso, a gente então chega que a expressão do campo elétrico é assim. Obviamente que se eu quiser integrar só no volume onde estão as cargas, aí eu preciso levar em conta esse termo aqui também, tá certo? Ou seja, se eu quiser calcular o campo elétrico não em todo o espaço, não vou integrar de zero até infinito ali, só vou integrar de zero até onde tem carga, certo? Campo elétrico naquela região. Aí eu tenho que levar em conta esse termo aqui, ó. Agora, se eu estender esse volume até o infinito, porque apesar de não ter carga, o campo elétrico existe infinito e além. Então eu tenho que somar ele todo, somar todo o campo elétrico no espaço todo. Certo? Quando eu faço isso, eu posso ignorar esse termo aqui, e aí minha expressão, então, se troco esse V aqui, esse dV aqui, ó, por um dV de todo o espaço, certo? Não só da onde ele tinha carga, porque aqui, do jeito que ele está aqui, ele só está levando em conta a região onde tinha carga. Agora não, agora estou substituindo pela região de todo o espaço. E aí então eu posso trocar essa solução aqui por essa solução aqui. Ok? Então esse é o grande resultado aí do eletromagnetismo. É importante frisar que esse resultado ele foi grande, na realidade, o grande furo do eletromagnetismo, certo? A energia de um campo elétrico, com o advento da mecânica quântica, se notou, né, que, de fato, ela não dependia da amplitude do campo, e sim da frequência dele. Aí, se você estiver olhando, você está olhando basicamente a amplitude do campo. Você tem uma onda lá, ó, você está olhando, falando para ela que a energia está relacionada com a amplitude dela, certo? Quanto ela cresce, diminui. E isso, de fato, não é verdadeiro. Então, tem situações, principalmente situações de campos com alta frequência, que esse resultado diverge, que deu origem lá ao catástrofe da ultravioleta lá. Então, vem exatamente disso aí. A catástrofe da ultravioleta mostra que essa energia não calculava, de fato, a energia do campo eletromagnético para situações de alta frequência. Então aí você tinha um problema no eletromagnetismo clássico de Maxwell. E aí, tentando solucionar esse problema, foi que Planck então introduziu lá o quantum de energia, né? Ele supôs que o corpo negro, né, que é onde adivinha esse problema, ele emitia pacotinhos discretos de energia a fim de resolver o problema. O Planck mesmo, quando resolveu o problema, ele simplesmente falou, não estou falando que a natureza é assim não. Estou só dando um artifício matemático para resolver o problema da energia do campo eletromagnético de um corpo negro, tá certo? Da emissão de energia de um corpo negro. Mas com o tempo, né, e desenvolvimento da mecânica quântica, de fato a gente descobriu que uma fonte de luz ela não emite qualquer frequência. Ela também emite só pacotinhos de frequência. Então ela é discreta a quantidade de energia que ela emite. Você não consegue achar uma frequência qualquer da luz. Ela tem pacotinhos. Ela é múltiplos de H cortado. Esse que é o negócio. Então, esse foi o grande... que é o quantum de energia, né? Foi o grande avanço e, na verdade, o grande furo aí do eletromagnetismo clássico aí do Maxwell. Aqui tem uma observação importante também. Vamos logo, obviamente que a gente está tratando do eletromagnetismo, então a gente vai, quando eu perguntar, calcule a energia do campo eletromagnético, né, segundo o eletromagnetismo de Maxwell clássico, é essa a expressão que você vai usar, certo? Essa é que calcula a quantidade de energia. Então,
Tem algumas observações importantes desse resultado aí, que precisamos então enfatizar. Então, em especial, o princípio da superposição. Então, ó, isso aí está no 2.4, até vou pôr aqui, ó, leiam o 2.4.4 do Griffiths, né? Que é o Comments on Electrostatic Energy. Não sei no livro em português como é. Mas em especial, eu quero falar aqui do princípio da superposição. Então, visto que a energia eletrostática não é quadrática, né, em relação ao... Aliás, é quadrática em relação aos campos, ou seja, ela depende do módulo de E ao quadrado, é fácil a gente notar que ela não obedece o princípio da superposição, certo? Então, a energia eletrostática, a energia eletrostática não obedece ao princípio da superposição. O que isso quer dizer? Tem um campo elétrico E1 lá. Qual que é a energia desse campo elétrico E1? É módulo de E1 ao quadrado, certo? Integrado no volume. Aí eu coloco um campo E2. Qual que é a energia desse campo E2? É o módulo de E ao quadrado integrado em todo o volume. Qual que é a energia do campo elétrico de E1 mais E2? Você vai falar, módulo do campo elétrico E1 ao quadrado mais módulo do campo elétrico de E2 ao quadrado integrado em todo o volume. E a resposta não é essa. Certo? Ou seja, não é simplesmente somar a energia do campo elétrico 1 mais do campo elétrico 2. Por quê? Porque, como são ondas, elas criam padrões de interferência, certo? E aí, então, a distribuição de energia já não é mais a mesma. Então, elas, devido à interferência que possa vir a aparecer devido à superposição dos campos, a energia não é a mesma. Então, é fácil da gente notar isso aí. Então, ó, se você tem um E que é composto por um E1 mais um E2, tá certo? O trabalho aqui é igual a ε0, a energia, né, sobre 2, integral de módulo de E ao quadrado dV. Isso aqui é igual a ε0 sobre 2, a integral de E1 mais E2 ao quadrado dV. E E1 mais E2 ao quadrado nada mais é que produto escalar entre eles, né? Então, meu trabalho ele é igual a ε0 sobre 2, integral, esse vai ter então módulo de E1 ao quadrado, mais módulo de E2 ao quadrado, mais 2 vezes E1 produto escalar com E2. Isso aí é uma cosseno. Isso, é a lei dos cossenos. Que na verdade é o produto escalar dele com ele. Lei dos cossenos, eu falo assim, lei dos cossenos não existe. Não é uma lei porque no fundo é um produto escalar. Certo? Se pegar o produto escalar desse termo com ele mesmo, que dá o módulo ao quadrado de um vetor, você vai ter produto escalar de E1 com E1, que dá o módulo de E1 ao quadrado. Você vai ter o produto escalar de E1 com E2. Aí você vai ter o produto escalar do E2 com E1, que é a mesma coisa porque o produto escalar ele não tem ordem. Mais o produto escalar de E2 com E2, que dá o módulo de E2 ao quadrado. Então vai ficar módulo de E1 ao quadrado, mais módulo de E2 ao quadrado, mais 2 vezes o produto escalar de 1 com E2.
É a distribuição ali de produto escalar. Aí, como é um produto escalar, a pessoa coloca módulo G1, módulo G2, cosseno do ângulo entre eles, que dá então a lei dos cossenos aí. Certo? Então, isso aqui dá esse resultado. E, basicamente, se você olhar independentemente, aliás, vou tirar esse termo aqui. Isso aqui é a energia da 1 mais energia da 2 mais ε0 integral G1 produto escalar com E2. Então você tem aqui esse termo aqui, extra, que é exatamente proveniente do padrão de interferência, tá vendo? A interação de E1 com E2, tá vendo? Produto escalar de E1 com E2. Então esses caras, se eles interferirem, você não tem o princípio da superposição. Pode ser que eles não interfiram, né? Se um for perpendicular ao outro, por exemplo, não tem interferência nenhuma. Certo? Se colocar um E1 no eixo X e um E2 no eixo Y, aí então sim, maravilha, eles não vão se interferir e você então não tem um padrão de interferência, está tudo certo. Aí ele obedece ao padrão de interferência. E se você, por exemplo, dobrar as quantidades de cargas, certo? É óbvio que isso não vai dobrar a energia. Pelo contrário, né? Dobrou a quantidade de carga, você dobra o campo e quadriplica a energia. Tá certo? Porque fica carga duas vezes a carga, parece um termo 4 ali. Né? Então, é fácil de notar que a energia, então, ela não obedece ao princípio da superposição. Se dobrar a quantidade de carga, você quadriplica a energia eletrostática. Ok? Muito bem. Vamos treinar um pouco e vamos fazer o exercício 2.3.1. Então, exercício 2.3.1. Aliás, desculpa, não é 2.3.1, não é 2.31. Então, a ideia do exercício é o seguinte. A primeira pergunta é, você tem, então, um arranjo de cargas que é o seguinte, você tem uma carga menos Q aqui, você tem uma carga Q aqui, você tem uma carga menos Q aqui, essa distância que elas estão alocadas num quadrado, essa distância é A, essa distância aqui também é A, e eu quero trazer uma carga Q4 nessa posição aqui, minha carga 4 aqui, essa aqui eu vou chamar de carga 3, essa aqui de carga 2, essa aqui de carga 1, e eu vou trazer lá uma carga lá do infinito até aqui, uma carga mais Q. Então a pergunta é qual o trabalho para trazer essa carga mais Q, essa carga aqui grifada aqui em azul, do infinito até essa posição. Então, como é que a gente faz essa conta? Como é que faz? Isso, calcula o potencial que cada uma dessas cargas produz ali em 4, né? E multiplica pelo valor da carga. É basicamente isso aí mesmo. Então, qual que é o potencial que a carga 1 produz em 4? Então, 1 sobre 4π ε0. Vamos lá, a carga 1 primeiro. Q1 que vale? Ali, ó. Menos Q, né? Menos Q dividido por A, que é a distância
da carga até o ponto onde eu quero colocar ela. Da carga Q3 agora aqui. Ou Q2. Vamos na sequência. 2 mais Q. Mais Q sobre diagonal do triângulo. Hã? Raiz de 2. Raiz de 2A. Que é a distância desse ponto aqui, né? Até aqui, ó. Isso aqui vale a raiz de 2A. E, finalmente, a carga 3, que é menos Q sobre A. Então, esse é o potencial que essas três cargas, 1, 2 e 3, produzem lá no ponto 4. Certo? Note que, novamente, não tem ângulo, não tem nada. Certo? Não é igual ao campo elétrico. Não tem componente X, não tem nada. Só módulo delas. Então, se você fizer a conta aí, você consegue escrever esse potencial P como sendo Q sobre 4π ε0, 1 sobre A, menos 2, mais 1 sobre raiz de 2. O trabalho, então, por sua vez, vai ser Q vezes esse potencial aí. Então vai dar Q ao quadrado sobre 4π ε0, 1 sobre A, 1 sobre raiz de 2, menos 2. Então, esse é o trabalho que eu gasto para trazer a carga mais Q do infinito até essa posição aí. Ok? E para construir essa configuração? Quanto trabalho eu gasto para construir essa configuração? Tá vendo? A pergunta é diferente. Tinha as três, estavam lá, e trouxe uma carga para cá. Tem que somar o trabalho de todos. Exato. Qual é o trabalho para trazer a carga 1? Zero. Qual é o trabalho para trazer a carga 2? Inicial dela vezes a inicial da carga 1 vezes a carga 2. Então, o trabalho para trazer a 1, a gente já viu, é zero, certo? O trabalho para trazer a 2 é o potencial que carga cria na posição de 2. É a carga 1. Então, ela vale 1 sobre 4π ε0, que é, então, o Q1 vale menos Q sobre A, né? Que é a distância ali, certo? Vezes o Q, não é isso? Esse é o potencial vezes a carga. É o trabalho para trazer. Então, Q ao quadrado aparece aqui. O trabalho para trazer a carga 3, qual é? 1 sobre 4π ε0. Aí o que eu vou ter aqui? É a 1. Qual é o potencial que a 1 cria em 2? Em 3, desculpa. É menos Q sobre raiz de 2A. Tá certo? Olha aqui, ó. Potencial que a 1 cria aqui. Nessa posição aqui, ó. Tá certo? Essa distância é raiz de 2A. Vezes a carga 3, não é isso? Que é menos Q, então aparece aqui mais Q ao quadrado. E menos Q ao quadrado sobre A, que é o trabalho, né, que eu vou ter que fazer para superar a força que a Q2, né, produz naquele ponto. O trabalho 4 a gente já calculou, não é isso? Foi do item A. Então o trabalho total é igual a W1 mais W2 mais W3 mais W4. Esse é o trabalho total. Ok?
Alguma pergunta, não? Muito bem. E um exemplo do cálculo da energia? Vou fazer um exemplo do cálculo da energia. Então, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte exemplo. Eu acho que é o exemplo 2.8. Então encontre a energia de uma casca esférica uniformemente carregada com carga Q e raio E. Então, a solução é basicamente dW é igual a 1/2 de dQV. É uma casca esférica, tá certo? Então, meu dQ é igual a um sigma dA, tá certo? Que é uma densidade superficial de carga. Sigma dA. Então, meu dW ele vale 1/2 de V sigma dA. Que implica, então, que meu W é igual... Quanto que é o potencial de uma casca esférica? Você lembra ou não? Ele é 1 sobre... Não lembra? Não é a mesma coisa. Os casos, Y0 sobre E. Exatamente. Essa é uma informação extremamente importante. Se você tiver uma distribuição, uma casca esférica carregada, se você usar a lei de Gauss, pode fazer. Ela vai ser análogo a uma carga pontual. É um análogo de uma carga pontual. O campo elétrico interno é zero, porque se você fizer uma gaussiana dentro da casca esférica, você não tem carga interna a ela. Mas externa a ela, você vai ver que isso dá exatamente igual a você pegar toda a carga da esfera e colocar na origem. A carga, o potencial na casca não seria como tratar uma casca como uma superfície potencial? Então, qualquer ponto da casca... Exatamente. O potencial, sim. O potencial ele vai cair com Q sobre R para fora da esfera. Certo? Na casca esférica, ele vale exatamente Q sobre R, que é o potencial ali sobre R. E dentro da casca esférica, ele também vale Q sobre R. Então é constante, lembre-se, o potencial é constante e o campo elétrico é zero. Certo? Porque o E é igual a menos o gradiente do φ, né? O V sendo constante, o campo elétrico é zero. Então faça pela lei de Gauss, você vai ver que na casca esférica, esse potencial vale Q sobre R. Então o trabalho, ele vale 1 sobre 8π ε0, era 4π ε0, mas tem esse 1/2 aqui, ó. O potencial é Q sobre R, constante, e aí fica uma integral de sigma dA, que é a carga. Então isso aqui vai dar 1 sobre 8π ε0, que é o quadrado, sobre R. Você pode fazer também pelo campo elétrico. Pelo campo elétrico vai dar mais trabalho, mas a gente pode fazer aqui também. Então como é que fica o campo elétrico em termos do campo elétrico?
Então, o campo elétrico de uma casca esférica, produzido, né, por uma casca esférica, ele é igual, usa a lei de Gauss, você vai calcular, ele vale 1 sobre 4π epsilon zero, Q sobre R ao quadrado, R versor, para o R maior do que rho. Certo? Para R menor do que rho, o campo é nulo, o campo é zero, né, porque não tem carga, basta fazer a gaussiana. Então, calculando o módulo de E ao quadrado, você vai ter então 1 sobre 4π epsilon zero ao quadrado, Q ao quadrado, sobre R à quarta. Esse é o módulo do campo elétrico. Então, o trabalho, por sua vez, vai ser igual a epsilon zero sobre 2, integral em todo o volume, ou seja, de zero até infinito, do quê? Do campo elétrico ao quadrado, ou seja, de 1 sobre 4π epsilon zero ao quadrado, integral de Q ao quadrado sobre R à quarta, dv. Tá certo? Onde esse dv, então, é integrado de zero até infinito. Tá certo? O elemento dv em coordenadas esféricas é r ao quadrado, seno de θ, d θ, d φ. Certo? Aí você tem que fazer essas continhas aí. Então, isso aqui vai dar epsilon zero sobre 2, 1 sobre 4π epsilon zero ao quadrado, vezes Q ao quadrado. E então você vai ter aqui uma integral de 0 a 2π dφ, uma integral de 0 a π de seno de θ dθ. Você vai ter uma integral aqui de rho, né, até o infinito. Não é de zero por quê? Porque o campo elétrico só tem de rho até o infinito. Tá certo? De 0 até rho, o campo elétrico vale zero. Tá certo? Por isso que ele vai da casca esférica para o infinito. Se eu tivesse um campo elétrico interno diferente do externo, eu ia integrar de 0 até rho, utilizando a fórmula do campo elétrico interno, depois de rho até o infinito, utilizando a outra expressão do campo elétrico, a expressão equivalente, tá certo? E aí você tem de 0 a rho, aí aqui aparece r ao quadrado dr. Só que já tinha aqui, ó, um r à quarta aqui, ó, dividido por r à quarta. Essas duas integrais aqui dá 4π, basta fazer a conta aí. Então, meu W aqui, ele vai dar epsilon zero sobre 2, 1 sobre 4π epsilon zero ao quadrado, vezes Q ao quadrado, vezes o meu 4π. E agora, resolvendo essa integral aqui, é uma integral de 1 sobre r ao quadrado. A integral de 1 sobre r ao quadrado é menos 1 sobre r. Tá certo? E o limite de integração é de r até o infinito. Tá certo? Quando eu pôr infinito vai dar zero, fica infinito menos 1 sobre r. Então isso aqui vai dar, isso aqui no final das contas, vai dar 1 sobre r. Substituindo e fazendo as contas todas, você vai encontrar que isso aqui vale 1 sobre 8π epsilon zero, que é o quadrado sobre r. Que é, obviamente, o mesmo resultado que a gente tinha obtido utilizando o potencial. Então, posso fazer tanto de uma forma como de outra. Obviamente que o resultado é o mesmo. Tá claro? Tem outros exercícios lá para calcular a energia. Então, faz o exemplo 2.7, também da página 60. Tem o exercício que eu queria deixar para vocês, é o 2.27, 2.28 e 2.29. Tá certo? Então, isso é uma lista de exercícios, basicamente. São 3 exercícios. Além disso, veja o exemplo... Ah, não. Esses exemplos depois eu vou fazer. Então, é isso aí. Alguma pergunta?
Beleza? Então, gente, por favor, façam esses exercícios aí. E aí, na semana que vem, a gente volta falando de condutores e campo elétrico em condutores.